Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, 23 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e vamos também analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E tivemos atualizações bastante interessantes e bastante importantes e por isso vamos começar. E vamos começar com uma nova lei que Zelensky está para adotar e que já enviou para o seu parlamento. E esta lei trata-se do envio de soldados ucranianos para fora do país para servirem noutros países. E já tivemos mais algumas atualizações por parte de fontes ucranianas e elas escrevem que algumas destas forças que serão enviadas para fora da Ucrânia serão aqui os militares e toda a força naval dos ucranianos. E temos de perceber o porquê dele ter feito esta lei e ter enviado ao seu parlamento. E o que acontece é que, como eu já disse num vídeo atrás, o próximo grande campo de batalha no conflito entre a Rússia e a Ucrânia será precisamente aqui a zona do Mar Negro. É neste Mar Negro que teremos o próximo grande conflito, o próximo grande palco e teste de novas armas navais. E como sabemos, a Rússia já tem efetuado bastantes ataques à cidade de Odessa e, por exemplo, nas últimas 24 horas tivemos mais um ataque efetuado pelos russos. E pelo que sabemos, mais centros militares ou até depósitos de munições foram atingidos. E temos aqui alguns vídeos dos cidadãos ucranianos que mostraram os momentos destes ataques. E porquê é que isto acontece? Se nós recuarmos um dia atrás, tivemos uma operação especial efetuada pela Ucrânia contra o próprio território da Crimeia. E a tática utilizada pelos ucranianos consistia num envio de um drone naval que por sua vez transportava drones aéreos mais pequenos e depois perto aqui de uma zona da costa esse drone naval soltava os drones aéreos. E por exemplo, os ucranianos chegaram a atingir algumas bases por parte da Rússia. Temos aqui por exemplo um vídeo de um helicóptero destruído das forças armadas russas, mas também tivemos outros ataques efetuados a mais posições e mais equipamentos. Por exemplo, temos aqui o drone ucraniano a sobrevoar a Crimeia e atacar um helicóptero da Força Aérea Russa nesta direção. Tivemos vários ataques deste género e este não é o primeiro ataque deste género que a Ucrânia efetua contra a Crimeia. Já tivemos vários ataques deste tipo e a Rússia para já ainda não encontrou uma maneira eficiente de conseguir barrar estes ataques por parte da Ucrânia. E portanto a Rússia o que tem vindo a fazer é monitorizar aqui da maneira que consegue a zona do Mar Negro, mas também atacando as possíveis posições destes drones e depósitos destes drones aqui no território de Odessa. E há cerca de um mês ou dois atrás, a Rússia atacou aqui um navio, o maior navio da força naval ucraniana. Tratava-se de um navio de reconhecimento e de inteligência e conseguiu afundá-lo. E agora podemos esperar mais ataques por parte da Rússia aqui à força naval ucraniana, incluindo os drones marítimos que os ucranianos possuem. E é por isso que Zelensky agora está a tentar salvar as suas forças navais, incluindo as embarcações que ainda têm disponíveis e vai tentar muito provavelmente enviar, por exemplo, para a Turquia, para que esses militares e essas embarcações sirvam sob bandeira da própria Turquia. E assim a Rússia já não será capaz de atacá-la, porque não se tratam de embarcações ucranianas, mas sim turcas, e assim Zelensky poderá salvar o que resta da sua marinha. Além disso, como sabemos, aqui na Moldávia estamos bastante próximos das eleições e já tivemos algumas declarações por parte da atual presidente deste país a referir que uma vitória de um governo pró-russo será bastante perigoso aqui para o território da Moldávia. Portanto, a presidente deste país já começou a pressionar a sua população para ninguém votar num governo que seja pró-russo e, portanto, muito provavelmente, se os resultados das eleições não forem como esperado pela presidente da Moldávia ou por todos os países europeus, e se ganhar um governo pró-russo, de certeza podemos esperar que teremos uma intervenção militar de vários países, incluindo da própria Ucrânia. Portanto, isto só serve para dizer o porquê de Zelensky ter proposto esta nova lei ao seu parlamento. Antes de passarmos à situação no terreno, vamos analisar outra questão que aconteceu aqui na cidade de Kalush,
mais na zona oeste da Ucrânia, onde tivemos relatos de que um grupo de cidadãos ucranianos atacou aqui e danificou bastante um centro de recrutamento de pessoas para servirem nas forças armadas. Portanto, os ucranianos já mostram uma certa revolta contra a mobilização forçada da população. Vamos continuar. A Rússia também durante as últimas 24 horas atacou o território da Ucrânia com drones e mísseis. Por exemplo, aqui na cidade de Tashlik, os satélites da NASA registaram um incêndio nesta zona e pela geolocalização do mapa podemos ver que se trata de um centro de energia, um centro energético, mas também outros pontos aqui da própria Ucrânia foram atacados, incluindo aqui mais perto da linha da frente, na cidade de Sotnitsky, por exemplo, onde também tivemos algumas imagens gravadas por parte dos cidadãos ucranianos que mostraram alguns resultados dos ataques por parte da Rússia e vemos aqui uma destruição quase completa de toda esta indústria. E mais uma vez trata-se de uma estação de energia. Além disso, a Ucrânia também respondeu aos ataques por parte da Rússia e lançou uma enorme quantidade de drones em direção a Moscovo. Contudo, as forças de defesa antiaérea da Rússia referem que conseguiram identificar e abater todos os drones e de facto para já não tivemos nenhum vídeo registado aqui pelos cidadãos da Rússia e publicado a mostrar que de facto algum drone atingiu o seu objetivo, porque normalmente nós temos recebido este tipo de vídeos, mas desta vez não recebemos nenhum. Portanto, isto pode realmente confirmar que de facto a força de defesa antiaérea da Rússia trabalhou bem. E neste vídeo, segundo as fontes, os detritos de um dos drones atingiram aqui uma zona civil depois de esse drone ter sido derrubado pela força antiaérea da Rússia. Além disso, este ataque foi mais perigoso por parte da Ucrânia porque, pelo que sabemos, obrigou a desvios nas rotas de vários aviões de passageiros, aviões civis, e por exemplo neste vídeo podemos ver um voo bastante baixo de um desses aviões. E, portanto, podemos esperar uma resposta forte por parte da Rússia a este ataque. Vamos agora passar à situação na linha da frente e vamos começar pelo território de Zaporizhia, que é um território onde se está a desenvolver uma grande ofensiva por parte da Rússia. E, na realidade, os ucranianos já descobriram que, de facto, trata-se de uma ofensiva bastante séria por parte das forças da Rússia e começaram já a concentrar na cidade de Zaporizhia muitas reservas que foram muito provavelmente removidas da direção de Kherson. E o que acontece é que os russos estão a ver essas movimentações todas dos ucranianos e estão a atacar de forma bastante pesada esta cidade de Zaporizhia. Temos recebido ataques nesta cidade de uma forma praticamente diária. São ataques com drones do tipo Geran, mas também ataques com bombas e até com mísseis balísticos como o Iskander. Temos aqui as imagens de um desses ataques. Mas também tivemos outros registros de ataques por parte da Rússia utilizando estes meios aéreos todos. Aqui da aldeia de Stepnohirsk para já não tivemos nada de novo registado no mapa e visualmente comprovado. Para já temos algumas fontes a referir alguns avanços russos aqui mais perto do centro desta direção. Também temos algumas fontes a referir que as forças russas continuam a avançar na direção a leste, visando, em primeiro lugar, a conquista da aldeia de Stepnohirsk, mas para já não temos nenhum vídeo que comprove estes avanços por parte da Rússia e por isso para já não vamos ajustar o mapa. Além disso, os russos parece que retomaram a sua pressão em direção à cidade de Orihov e temos vindo a receber alguns ataques por parte da Rússia, precisamente à aldeia de Malatomkachka. E poderemos esperar de facto que nos próximos dias a Rússia tente efetuar algumas tentativas de assalto a esta aldeia. Vamos avançar, vamos agora à direção a leste, de onde se está a desenvolver a ofensiva principal, na direção de Zaporizhia. É precisamente nesta direção aqui. E tivemos mais alguns avanços, para já não confirmados, mas que foram dados pelas fontes pró-ucranianas, mas para já não vamos ajustar o mapa a favor dos russos porque não temos provas visuais disso. Mas o que elas referem é que os russos continuam a avançar aqui na porção mais a norte. E é de relembrar que a Rússia nas últimas semanas conquistou uma grande
parte de territórios nesta zona e depois os ucranianos trouxeram reservas e até conseguiram desacelerar os russos nesta direção. Não conseguiram pará-los completamente, mas conseguiram ter esse efeito. Contudo, os russos continuaram a avançar aqui na porção mais a sul. E mais algumas fontes, incluindo fontes pró-ucranianas, como esta, que é a fonte Deep State, registram mais avanços por parte da Rússia. E vê-se claramente que o próximo objetivo da Rússia será precisamente a cidade de Poltavka e a cidade de Uspenivka nesta direção. Vamos avançar. Aqui da direção de Novopavlivka tivemos ajustes no mapa a favor das forças russas. Por exemplo, esta era a situação do dia de ontem, onde já tivemos fontes a confirmar a presença dos russos nesta área a cinzento, mas hoje já tivemos algumas provas e por isso ajustamos o mapa. E as provas, neste caso, foram dadas pelos próprios ucranianos, que publicaram um vídeo no qual mostraram ataques efetuados às posições russas nesta direção. E estes vídeos foram geolocalizados precisamente naquele ponto do mapa. Isto confirma mais uma vez que os russos controlam de forma bastante forte estes territórios e de facto já entraram aqui pelo leste na aldeia de Ivanivka. E o objetivo dos russos aqui é tomar esta aldeia em pinças para depois conseguir conquistá-la. Vemos avanços dos russos e uma pressão dos russos pela zona a leste e pela zona a oeste. Além disso, os russos também recomeçaram a efetuar uma pressão sobre os ucranianos mais ao norte e, portanto, de facto, também vê-se que a cidade de Novopavlivka é um grande objetivo russo para as próximas semanas. Aqui ao norte de Novomykhailivka também tivemos um ajuste do mapa, mas desta vez a favor das forças ucranianas, porque tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar um ataque efetuado contra as posições ucranianas, aqui simultaneamente com 3 bombas do tipo FAB, e estes ataques decorreram precisamente nesta linha aqui e nestas casas. Portanto, com base neste vídeo, ajustámos esta porção da aldeia de Novomykhailivka a favor das forças ucranianas. Vamos continuar. Vamos agora à cidade de Pokrovsk, onde os russos estão a desenvolver uma terceira tentativa de conquista desta cidade a partir do sul. E para já não temos nada de novo recebido nas últimas 24 horas e por isso vamos aguardar. Contudo, os russos continuam focados no ataque às posições ucranianas, com drones, FPV, e portanto temos aqui mais um vídeo de um ataque efetuado pelos russos. Vamos agora avançar e discutir o flanco a norte de Pokrovsk, onde os russos controlam aqui as suas posições, e durante o dia de ontem recebemos aqui uma informação por parte de fontes neutras a referir que os ucranianos conseguiram infiltrar-se mais a fundo nesta área do mapa aqui e conseguiram conquistar estes territórios. E portanto esta é uma situação bastante perigosa, caso se confirme, porque os ucranianos estão a avançar aqui, ou a tentar avançar em duas frentes, uma aqui pelas aldeias de Mayak e outra aqui pelo lado a oeste, e de facto os ucranianos estão bastante próximos de tornar ou de fazer o seu primeiro semi-cerco às forças russas durante toda a operação militar desde 2022. Contudo, as fontes russas referem que muitos grupos de inteligência e de reconhecimento russos atuam precisamente nesta direção e, além disso, os russos enviaram para esta zona algumas reservas há cerca de uma semana atrás e, portanto, muito provavelmente nesta zona estão a acontecer batalhas agora bastante sangrentas e ferozes. Mas vamos esperar e vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Vamos agora à direção de Konstantinivka, onde os russos continuam a pressionar as forças ucranianas e temos recebido bastantes vídeos de ataques por parte das forças russas às posições ucranianas e, mais precisamente, à logística dos ucranianos. Por exemplo, neste vídeo temos um ataque efetuado a um veículo, um veículo utilizado pelas forças ucranianas, precisamente neste ponto da cidade. E além disso também tivemos mais ajustes no mapa a favor das forças russas aqui ao longo da aldeia de Nedpivka. E tivemos estes ajustes comprovados com base num vídeo publicado pelos ucranianos a atacar as forças russas e os seus veículos precisamente nestas porções do mapa. Um destes ataques foi geolocalizado precisamente naquele ponto, mas também tivemos um ataque geolocalizado naquele ponto do mapa. E com base nesse vídeo ajustámos o mapa a favor dos russos. Vamos avançar.
Vamos agora discutir a situação no triângulo das cidades de Liman, Sloviansk e Siversk, onde os russos continuam a desenvolver a sua grande ofensiva nesta região, e o foco das últimas 24 horas é precisamente a cidade de Siversk, onde tivemos ajustes no mapa a favor das forças russas. E ajustámos estes territórios todos. E a verdade é que durante os últimos dias, e esta era a situação para o dia de ontem, já bastantes fontes, inclusive fontes pró-ucranianas, tinham referido que esta zona já era uma zona de presença das forças russas. E de facto agora ajustámos o mapa porque tivemos essa confirmação, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, que mostraram um ataque efetuado às forças russas, precisamente naquele ponto do mapa, ao norte da cidade de Siversk. E com base neste vídeo nós ajustámos o mapa a favor das forças russas que de facto agora controlam totalmente esta zona a norte da cidade de Siversk. Além disso, a sul da cidade de Siversk foram registados mais avanços por parte das forças russas e nós inicialmente recebemos umas declarações por parte do Ministério da Defesa da Rússia, que declarou que esta aldeia de Kuzninivka foi conquistada pelas forças russas, mas depois tivemos até vídeos de soldados russos a mostrar como eles estavam a atacar primeiro as posições ucranianas nesta direção, com bombas, com artilharia, mas também com drones, e depois os russos avançaram com a sua infantaria e conquistaram esta aldeia. E depois tivemos no fim do vídeo vários soldados russos a erguer as suas bandeiras nesta aldeia. Isto de facto prova a presença dos russos e a conquista dos russos desta aldeia, e por isso nós ajustámos esta porção do mapa toda a favor das forças russas. Portanto, isto só comprova o que eu referi há alguns dias atrás, quando analisei a situação nesta linha da frente, e eu referi que de facto o próximo passo dos russos será um ataque na direção de Yampil, aquilo que já se está a verificar. Depois referi que os russos iam avançar por Siversk, iam avançar a partir da porção a norte, como se está a verificar, e a partir da porção a sul, que mais uma vez está-se a verificar. Portanto, pouco a pouco estamos a ver um colapso aqui das defesas ucranianas neste triângulo das cidades de Liman, aqui mais ao norte, de Sloviansk e de Siversk, que eu acredito que seja também um ponto de grande interesse por parte da Rússia para conquistar durante a próxima fase da operação militar especial ou deste conflito. Vamos continuar. Além disso, aqui a norte de Liman, na aldeia de Chandrikolove, só para relembrar, nós há 2 dias atrás ajustámos a aldeia toda de Chandrikolove a favor dos russos, porque tivemos provas de que eles controlaram e conquistaram totalmente esta aldeia, e depois os russos decidiram avançar mais para sul, em direção à aldeia de Derilove, e já durante o dia de ontem tivemos confirmação visual disso, que de facto os russos conquistaram estas porções todas, com base num vídeo que eles próprios publicaram. E este vídeo mostra como os soldados russos estavam a avançar em direção a este território e estavam a atacar as posições ucranianas, e depois até conseguiram fazer alguns prisioneiros de guerra. E já durante o dia de hoje tivemos algumas fontes, desta vez fontes apenas pró-russas, a confirmar avanços por parte dos soldados russos em direção aqui ao oeste, à aldeia de Novoselivka, e a conquista completa da aldeia de Dorilove. Não temos para já a confirmação visual disso e por isso vamos aguardar antes de ajustarmos o mapa. Além disso, tivemos várias fontes a indicar mais avanços por parte da Rússia ao norte da aldeia de Chandrikolove, para já, mais uma vez, sem confirmação visual, e por isso vamos aguardar. Portanto, os russos já estão a desenvolver uma grande ofensiva em direção ao rio que aqui passa, de forma a conquistar primeiro as aldeias de Korovyar e de Yatsivka, mas também de Oleksandriivka. E a aldeia de Oleksandriivka, precisamente, é bastante importante porque situa-se ao lado de uma floresta. E uma floresta é sempre um ponto bastante importante para proteger os soldados dos drones do inimigo e para conseguir concentrar mais forças antes de uma grande ofensiva. Vamos avançar, vamos agora à direção de Kupiansk. Também tivemos bastantes ataques efetuados pelas forças russas nesta cidade. Tivemos bastantes vídeos, uma concentração bastante grande de vídeos publicados nas últimas 24 horas. Não podemos ver todos por causa da violência, mas os ucranianos também seguem respondendo e seguem a atacar as posições russas também nesta precisa direção.
Vamos avançar e agora vamos discutir aqui um pouquinho a situação em Kharkiv, onde os russos lançaram uma grande ofensiva nesta direção e, pelo que sabemos, os russos já estão a avançar cada vez mais aqui perto da fronteira com a Rússia. E durante o dia de ontem tivemos algumas fontes neutras a registar avanços por parte das forças russas precisamente neste território. Portanto, os russos estão cada vez a avançar mais, estão a pressionar aqui pelo norte. Os russos também estão a pressionar aqui mais ao sul. E de facto os russos agora estão bastante focados em conquistar totalmente a cidade de Vovchansk. E os russos, como eu já referi alguns dias atrás, começaram a reduzir a ruínas a grande fortificação dos ucranianos, que é precisamente esta zona que é caracterizada por ter um elevado número de prédios e de edifícios bastante altos. E isto só mostra que de facto os russos estão mesmo bastante focados em conquistar nas próximas semanas completamente a cidade de Vovchansk. E pelo que estamos a ver, pelos desenvolvimentos que estamos a ver nesta direção, os russos de facto vão fazer aqui uma grande ofensiva e os ucranianos, como para já não têm grandes reservas nesta direção, muito provavelmente vão tentar estabelecer as suas defesas, começando aqui na ponta do rio que aqui passa e vão muito provavelmente fazer uma linha defensiva em torno desta linha. Isto é o que eu acho que vai acontecer e muito provavelmente os russos vão avançar nesta zona até encontrarem mais resistência por parte dos ucranianos, como aconteceu, por exemplo, na direção de Zaporizhia. Os russos avançaram, mas depois os ucranianos decidiram trazer reservas. E agora a principal questão que se coloca aqui é se os ucranianos de facto possuem reservas para enviar para esta direção para parar os russos. E isso nós vamos descobrir nos próximos dias. E termino o meu vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto neste vídeo, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu realizo aqui neste canal, por favor, considerem em se tornar membros e eu relembro também que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau!